A matéria que eu vou trazer agora para vocês fala como a China manipula a opinião pública, mas vocês vão ver que durante a minha leitura do texto, muitas coincidências com o Brasil. Oh, meu Deus, por que será? Gente, se eu não falasse para vocês que era da China, se eu escondesse o nome, todas as vezes que aparecesse o nome China, você ia pensar que eu estava falando do Brasil. Aposta? Pois é isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos lá entender como o Brasil, calma, quer dizer, a China manipula a opinião pública. Veja como o Partido Comunista Chinês administra a opinião pública. Que administra foi um jeito, né, bem macio de falar, manipula, mas seguimos, vamos ver. Cai, ou Cai, eu não sei como fala o nome certo, vou falar Cai, tá? Um funcionário do Partido Comunista pediu aos trabalhadores de propaganda da China que cultive a opinião pública dominante de uma forma que reúna o povo a trabalhar em conjunto, em unidade, particularmente quando se trata de notícias econômicas positiva. É positivo? Pode falar. É negativo? Tira de cena. Cai quer que o partido forge almas. Olha a palavra, forge almas. A tradução está aqui em cima para que você possa conferir, que está forsold, defendendo, né, forge almas, defendendo a orientação correta da opinião pública e fortalecendo a propaganda econômica, porque está tendo muitos boatos, segundo a China, sobre a situação econômica do país e a China não está gostando. Alguma coincidência aí já com o Brasil, que a situação econômica do Brasil não está tão boa? E aí o Lula vem dizer, não é isso, veja, fiz um pagamento de Pix para vocês verem que o Pix não vai ser cobrado. É, Lula, mas não é o Pix, não é o Pix que vai ser taxado, é a Receita que vai começar a taxar as pessoas, né? Porque se você não se enquadrava nos 5 mil, né, na isenção do imposto de renda, agora você vai começar a se enquadrar, porque vai ter muita movimentação na sua conta. Mas isso é uma propaganda ruim para o governo, então tem que tirar de cena. Aí vem Haddad. Que absurdo! Fake news. Mas esse negócio de fake news é interessante também. Vamos ver como a China trabalha com esse negócio de fake news. Mas continuamos aqui, não é? Esse é o Cai, eu não sei, esse é o nome do homem, tá? Falando na Conferência Nacional de Ministros da Propaganda no dia 4 de janeiro, Cai também pediu um sistema de comunicação internacional mais eficaz. Tem muita gente falando mal da China. Vamos trabalhar, meu povo, para espalhar as ideias de Pequim para o resto do mundo. E tem gente que cai, hein? Como é que o pessoal fala aqui? Você está sendo manipulado pelas informações do Ocidente. Pois é, se você não sabe da história da China, quem está sendo manipulado é você. Deveria ler um pouco mais qual é a história da China. Como que a China foi sendo construída dessa forma até agora, sendo manipulada o tempo inteiro? E a China, eu digo as pessoas, né, os chineses sendo manipulados o tempo inteiro, mas vai falar aqui, fica tranquilo. Fica tranquilão que essa matéria tá ótima. Vamos continuar, né? Esse aqui, como eu disse, é o Kairi, um jornalista sênior que deu apenas o sobrenome. Eu acredito que o sobrenome também é mentiroso, né? A pessoa não vai dar o sobrenome dela, né? Por medo de represálias, disse que a conferência estava em grande parte preocupada em encobrir a paisagem infernal que é a atual situação econômica do país. E aí ele disse: isso inclui a crise econômica, o fato de que eles gastaram tanto tentando sustentar o mercado de ações apenas para vê-lo cair novamente. Veja que interessante, não é? E o Lula também, olha que coincidência, gastou, porque está tentando fazer com que as pessoas vejam que ele está fazendo bem para a população, aí gasta dali, gasta daqui, aí agora tem que cortar os benefícios, e aí a situação está indo ladeira abaixo, todo mundo está percebendo a manipulação, e aí agora eles têm que fazer o quê? Dar mais dinheiro para a mídia. Mídia, vamos lá, trabalhem, tem que falar, veja como isso é bom. E aí ele diz, né, a matéria, eles acreditam que podem conseguir isso manipulando a opinião pública. E acredite, pode, viu? Porque tem gente que cai, porque algumas pessoas só se informam, né? E aqui eu tô falando do Brasil,
com a Globo, com o Globo News, com o UOL, só com matérias de esquerda, mas eu entendo vocês. Sabe por quê? Porque eu também era de esquerda, se você não sabia disso, né? Eu fui manipulada toda uma vida desde que eu entrei na faculdade. Então, tudo que eu lia, tudo que eu seguia, todas as pessoas, tudo à minha volta era de esquerda. Então, não tem como eu ver um mundo diferente se eu só estou seguindo pessoas que falam a mesma coisa, que estão sendo manipuladas também, essas pessoas também foram manipuladas. Eu acreditava que eu estava sendo orientada da forma correta por essas pessoas que eu seguia, e é assim que eles fazem. E aqui vai falar isso também. E aí, quando eu decidi abrir o olhar, falei, não, alguma coisa estranha está acontecendo, né? Porque uma pessoa falou essa informação e eu comecei a me questionar e falei, pera, não, isso não, como assim? E a pessoa do UOL, foi até o UOL, na verdade, que abriu meus olhos. Muito obrigado, UOL, sobre uma matéria que eu nem quero entrar em questão agora. E aí eles falaram, como assim? Vocês estão falando que isso tá ok? Isso não tá ok. Aí quando eu fui ver, aí pronto. Aí abriu-se um oceano de luz na minha frente, aí eu percebi o quanto eu estava sendo manipulada. Aí eu deletei todas as coisas de esquerda, todas, e falei assim, agora eu vou ouvir só o outro lado, porque eu passei toda uma vida ouvindo a esquerda, e agora eu vou passar a ouvir a direita, e aí como eu já ouvi bastante a esquerda e agora eu estou ouvindo a direita, eu estou tirando aqui o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado dos dois lados, e estou seguindo o meu próprio caminho e as minhas próprias opiniões, tá? Eu não estou em bolha nenhuma e as pessoas me perguntam, você é bolsonarista? Não, eu não sou bolsonarista. Eu sou a favor de governo que fazem coisas boas pelo país, pelo povo. Então, se eu votaria no Bolsonaro, acho que eu votaria sim no Bolsonaro se ele continuasse fazendo coisas boas. Agora, se ele for, vamos supor, 2026 ele voltou por governo e ele começa a fazer coisa ruim, eu vou criticar o Bolsonaro, não me interessa, não estou aqui a favor de governo nenhum, eu sou sempre oposição. Se você está fazendo alguma coisa boa, ótimo, se você está fazendo alguma coisa ruim, eu vou criticar e vou apontar. Eu não estou dentro de bolha, eu saí de uma bolha e eu não quero entrar em outra bolha. Eu quero estar com esses olhos bem abertos e arregalados para tudo, para os dois lados. Os dois lados estão fazendo coisa errada, vai ter que apontar a coisa errada, galera. É assim que a gente tem que fazer. A ideia se tornou dominante sob Xi, que ordenou que a mídia se alinhasse completamente com o partido no poder em um discurso feito em uma visita histórica a vários meios de comunicações estatais. E aí você me pergunta, será que o Lula fez a mesma coisa? É só você ver o quanto o governo destinou para a Rede Globo, por exemplo, né? Então a gente pode falar que a Rede Globo é parte da mídia do governo, não só a TV Brasil, não é mesmo? Tem várias também, TV Cultura, tá tudo ali, ó, alinhado. Todas as reportagens devem seguir a orientação correta, disse ele em um discurso em 2016. Qualquer reportagem tem uma orientação. O que relatar, o que não relatar, como denunciar, tudo envolve posições, pontos de vista e atitudes. Veja que coincidência, não é? E vocês acham que a mídia é livre, né? Tem gente que ainda acha que algumas mídias, né, aquelas que são pagas pelo governo normalmente, sempre ficam um pouco assim quebrada para o governo. Então, se ele paga muito, se você depende muito da verba do governo, você fala cada vez mais bem desse governo, né? Que a maioria, assim, das empresas, né, televisivas do Brasil recebem sim do governo propaganda para aparecer lá propaganda do governo e tudo mais, mas quando você depende, quando a renda é muito grande como a da TV Globo, aí você vai falar, vou falar mal do governo, daquele que está alimentando os meus funcionários? Não, né? Por isso que é complicado. Quando uma notícia aparece no jornal, quanto as massas prestarão atenção, estarão focadas, né? Que tipo de impacto isso terá sobre as pessoas? Terá um impacto negativo na estabilidade social e no desenvolvimento? Essas devem ser as principais considerações. Se tiver um impacto ruim, aí você não pode falar. Se tiver um impacto bom, tem que ser bom. Você tem que fazer com que aquela notícia ruim que estão falando seja de alguma forma moldada para que seja boa. Por isso que você vê a Daniela Lima e tem a outras lá tentando, né, fazer um boneco de neve, aquele bem, não, porque isso, mas veja, e ela falando aqueles movimentos, e aí sai o que sai, né, da Daniela Lima e da sua galera.
Xi está convencido de que apenas opiniões e informações que servem aos interesses do partido devem aparecer nos meios de comunicações estatais, mas ele também expandiu essa política desde que assumiu o poder em 2012, para cobrir qualquer coisa que seja postada online, incluindo postagem de comentários privados. É assim. Por que vocês acham que eles querem a regulamentação das redes sociais? Por que só um lado pode falar e o outro não? E aí eles trazem, né? Ah, não, porque o pessoal fica falando, fazendo preconceito, o ódio, blá blá blá, nos comentários, nos vídeos. Então, assim, se você acha que alguém está cometendo um crime na rede social, está difamando alguém, está falando que a pessoa, né, induzindo que a pessoa cometeu um crime, ou você cometeu um crime de racismo, injúria, sei lá, preconceito, tem lei para isso. Tem o Marco Civil da Internet. Você pega essa informação, todas essas provas e leva e processa. E faz aquela pessoa pagar em dinheiro e apagar o post. Tem lei para isso. Você não precisa de uma regulamentação, mas a regulamentação é para quê? Para fazer isso aqui, ó. Tem que sair somente o lado do partido, que é o que já está sendo implantado no Brasil desde as eleições lá do Bolsonaro. Porque calaram um lado e começaram a pedir para as redes sociais deixar só um lado, tirar a opinião dos outros, com a justificativa de que é discurso de ódio, é fake news, não é mesmo? Vamos lá. O Departamento Central da Propaganda há muito gerencia o conteúdo da mídia estatal, com telefonemas nos bastidores e outras diretrizes para a equipe editorial. Está acontecendo muito no Brasil também. Como eu falei para vocês, muitas coincidências, mas por que será que tem tantas coincidências? Deve ser porque, veja, em abril do ano passado, a Gleisi Hoffmann, cadê ela? Aqui. Bonitinha ela, foi lá para a China fazer um intensivão e ainda ela exalta a democracia efetiva da China. Ela foi lá aprender como é que a gente pode fazer isso. Aí vai lá o Partido Comunista Chinês ensinar para ela e ela vem e implanta. Não que isso tenha sido feito somente a partir de abril, não, isso vem sendo feito bem antes, mas ela foi lá fazer um intensivão, ver as atualizações. O que mais que a gente pode fazer? Quais são as suas ideias? E aí foi lá fazer um intensivão na China, agradar o povo lá, entendeu? Desde o advento da internet e das mídias sociais, o governo investiu massivamente no monitoramento e policiamento de tudo que é postado online, além do grande firewall de bloqueios e filtros que impede que conteúdo estrangeiro não autorizado seja visto pelos 900 milhões de usuários da internet na China. Por que será que lá tem, por exemplo, tem Instagram? Não tem Instagram, tem uma parecida. Você não pode usar o Instagram. Veja, eu não posso usar a rede social que eu quero, porque eu não posso me conectar com o mundo. Eu tenho que estar dentro da minha bolha, lá na China, com as pessoas falando a mesma coisa, sem saber o que está acontecendo no mundo. Que liberdade, que democracia efetiva, segundo Gleisi Hoffmann, não é, Gleisi? E isso é o que estão fazendo no Brasil? Então, estão tentando aos poucos. Esperamos que agora, com a ajuda do dono do Meta, né? Isso não vai acontecer, mas eles querem derrubar, vão derrubar, e aí criar o do governo lá, o Instagram governamental, sei lá, pode ser gov não sei das quantas, para as pessoas usarem, duvido muito, mas é isso que eles querem. E, né, se eles derrubarem o Instagram, algumas pessoas idiotas vão usar com certeza e serão assim seguidas pelo resto da vida. Mas o pessoal gosta, eu acho que algumas pessoas gostam, mas eu não culpo elas, como eu falei para vocês, elas são treinadas a serem assim. E aqui no texto também vai falar. Em 2014, a Shein anunciou um curso de treinamento certificado para propagandistas online que são pagos para manipular a opinião pública, postando e retweetando comentários favoráveis ao governo. Eu ouvi falar Felipe Neto e a sua galera? Quase um Felipe Neto aqui, galera. Mas o Felipe Neto, para quem não sabe, era contra o governo.
e agora ele é a favor do governo. Meu Deus, que mudança de chave foi essa, Felipe Neto? Será que ele está sendo pago? Oi, eu vi que sim. Dizem que sim. Tenho como provar? Não tenho. Mas ele recebeu aí, tipo, isenções fiscais das quais ele não precisava. Isso pode ajudar? Bastante, inclusive muitos, né, artistas que não fazem uso da Lei Rouanet, não vamos entrar nesse mérito, mas tiveram seus impostos aí, uns incentivos aí, e aí eles se perguntam, por que que a classe artística não recebe mais apoio da população? Por que será? Não é? Será que é porque vocês têm interesses assim um pouco não muito honestos, pensam só em si? Talvez. Digam vocês aqui nos comentários. O número exato de pessoas agrupadas é desconhecido, mas eles vão falar um número aqui embaixo. Calma. Mas eles compartilham o mesmo papel. Tentar influenciar as opiniões dos cidadãos Lula e não cidadãos, tá bom? Cada vez mais frustrados da China a favor de Pequim, postando opiniões pró-governo e tentando desviar críticas e dissidências. Continuamos, agora sim veio o número que eu falei para vocês. Os governos provinciais lançaram um programa para treinar 10 mil formadores de opinião em 2012. Outra coisa muito parecida com o Brasil, não teve lá a reunião, inclusive eles não desmentiram, né? Reunião assim para falar de coisas nada a ver com o governo, né? Segundo eles, né? Com os influenciadores, um grupo lá, ficaram sabendo disso? Procurem. O Lula e os influenciadores, todo mundo tomando um cafezinho lá na mesa, lá no governo, uma coisa bonita de ver. E aí, continuamos aqui. Uma diretiva de 2022 da administração do ciberespaço tornou os provedores de serviços comerciais responsáveis por monitorar e excluir comentários em suas plataformas, além de exigir que eles mantivessem detalhes pessoais sobre os usuários e tomassem medidas contra qualquer pessoa que causasse problemas. Veja o Brasil. É a mesma coisa que Alexandre de Moraes pediu para que o Meta, o Facebook e o X fizessem em relação às pessoas de direita. Os influenciadores de direita ou de esquerda podem falar o que quiser, afinal de contas estão falando bem do governo, que falem. Você acha que eu vou punir quem está falando bem de mim? Claro que não, gente. Ter opinião diferente, isso fere o governo. O governo também está estendendo seu programa de educação patriótica em escolas e universidades para garantir que os jovens do país sejam totalmente versados em visões politicamente corretas desde o jardim de infância e você achando que você não era manipulado desde a escola. Pois é, isso não acontece só na China. É que tem que acontecer alguma coisa na sua vida, uma virada de chave, para você começar a olhar para o outro lado. Porque você crescer dentro dessa ideologia, você não consegue ter outra visão, você não consegue escapar daquilo. E a gente foi sendo criada com isso no Lula, estou falando no período Lula, tá? Porque o período dos nossos pais é diferente, mas quando o Lula entrou no governo, eu era ainda muito jovem. Quando eu entrei na universidade, já era ele. Então, isso já começou a mudar. E agora, então, meu Deus, isso está pesadíssimo. Toda a universidade tem influência de esquerda. E isso foi sendo colocado, meus amigos, há muito tempo. Eu vou trazer, inclusive, estou devendo muito aqui um livro que eu li sobre isso, que ele foi escrito há muito tempo atrás. Quando você lê, você fala, não, é brincadeira, né? Você escreveu isso agora. E não. É basicamente isso aqui, as manipulações da esquerda em relação à União Soviética, o livro, tá? Mas isso é para outro papo. Tudo na internet chinesa é escrito pelo governo? Ele explica. Claro que não. O que não é escrito pelo governo? O que não é influenciado, no caso, pelo governo? Os trolls, que a gente pode chamar de golpes, scam, né, em inglês, que é o conteúdo controverso para direcionar o tráfego para um site para ganhos financeiros. Ou seja, se você quer dar golpe, eu não tô nem aí, eu não vou controlar o que você está falando. Não está falando mal de mim, não está fazendo nada contra o governo, está dando golpe no povo, arrancando dinheiro do povo. Isso pode. Agora, falar mal do governo, aí não, aí eu controlo. Isso aqui dos trolls, dos golpes, não. Deixa o povo livre para dar golpe, aí não tem problema. Aí eles não têm uma
tecnologia assim muito efetiva. Agora, fala mal do governo pra você ver. 2 segundos tem alguém na tua porta, batendo lá, ó. Ei, o que você disse sobre o governo mesmo? Pois é, tá quase acabando, galera, quase. Muitos comentários pró-governos, conhecidos como, aqui a tradução é pequenas rosas, porque em inglês é little pinks, tá? Não são pagos, mas estão expressando um fervor nacionalista que aprenderam desde cedo, é aquilo, né? Desde o jardim de infância, na faculdade, na escola, você vai aprendendo. Inclusive, só para fazer um adendo aqui, esse país sofreu com o comunismo. Só que meus sogros, eles desde criança ouviram, né, falar e escutar na escola a musiquinha patriótica, União Soviética, não sei o quê, e eles cresciam pensando que a União Soviética era boa. Só que os pais que já eram adultos, que tinham, né, pensamento crítico, sabiam da situação, entendiam a situação do país, viravam para a criança e falavam, não, isso não é certo. Não, isso não tá legal. Só que eles não podiam falar muito, porque lembrando, na época da União Soviética, você não podia falar muita coisa, porque as paredes tinham ouvidos. Qualquer coisa que você ensinasse seu filho ao contrário do que ele aprendia na escola, se descobrissem, você estava ferrado. Então, quando eles cresciam, os pais começavam a falar um pouco, falava não, não é bem assim, tentava de alguma forma, né? E aí, claro, quando você se torna adulto, você vê a situação do país, você acorda, mas quando você é criança, você não entende. E aí você é influenciado, né? Então vamos lá, continuando, as autoridades também estão preocupadas com o fato de que os internautas chineses continuarem procurando informações nas redes sociais que vão além do que a mídia oficial tem permissão. As pessoas também usam softwares de evasão para contornar sites estrangeiros bloqueados, como o X e o Facebook, onde as notícias relacionadas à China estão mais disponíveis gratuitamente. Ou seja, as pessoas lá usam as mídias que o governo criou, só que de certa forma tem turistas que vão lá, né? Eles sabem que não é bem assim, eles saem, veem e aí tentam burlar o sistema para saber exatamente o que acontece do lado de fora. E aí as pessoas acreditam que os chineses são livres, muitos chineses. A maioria deles não tem dinheiro para sair do país. Então eles não sabem o que acontece fora do mundo. E aí fica nessa situação, né? De alguns sabem, aí fica o burburinho, talvez. Só que os turistas, quando vão para a China, ficam, ai meu Deus, impressionado. Vida de turista em, em país comunista é maravilhoso. Tem gente que vai para Cuba e fala, olha quanta comida eu consegui pagar só com US$ 100. Vê se o povo consegue fazer US$ 100. Não, aqui na Coreia do Norte, tudo muito limpo, as pessoas na rua, cheio, um silêncio, não sei o que, muito bom. Mas vai você fechar o jornal na cara do ditador? Fecha para você ver o que vai acontecer. Aí na China, não, porque a China tem muito tecnológica, porque a galera não sei o que, blá, blá, blá. Na China, se o teu bairro, né, o seu estado, tem, por exemplo, uma inundação, você não pode sair de lá, você não tem o direito de sair do estado para ir para outro estado na casa dos seus parentes. Cada estado tem uma lei onde diz, aconteceu um acidente aqui, não, sei lá, qualquer coisa, você tem que permanecer aqui. Você só sai daquele bairro, daquele local, daquela casa, se o governo te autorizar. Ai, que maravilha, a China me impressionou, é muito tecnológica, não deixa de ser, realmente. Mas para eles lá talvez não seja tão bom. Já parou para pensar? Se você vivesse, tivesse que seguir as leis do país? Pois é. A máquina de propaganda do partido considera qualquer informação que não aprovou como um boato. Aqui no Brasil podemos dizer que eles chamam de fake news, não é? Pois é, e faz um esforço considerável para impedir que alguém assuma o papel de jornalista cidadão. Principalmente durante os primeiros dias leiam aqui por favor que eu não posso falar essa palavra assim, o YouTube ainda bloqueia, né? Quando a polícia deteve e depois prendeu vários blogueiros por reportar a situação em linha de frente. Que coisa, que coincidência! As pessoas que tentam fazer jornalismo, ou assim como eu, por exemplo, passar uma notícia que não está de acordo com o governo, veja bem, não pode, aí é tudo fake news, tudo. Boato, fake news, a mesma coisa, tá? Notícia falsa.
A Comissão Central de Assuntos do Ciberespaço está atualmente estabelecendo um mecanismo unificado de refutação de rumores. Ai, eu acho, peraí, eu tenho um nome para esse mecanismo unificado de refutação de rumores. O nome no Brasil disso é a Globo News, não é? É Globo News, UOL. Ai, tem alguns significantes lá que é Carta Capital, Brasil de Fato, 124, 127, esses, eu lia todos esses. Tudo insignificante, mas também são, mas o maior de todos é Globo News, né? Então, Mecanismo Unificado de Refutação de Rumores, que descreveu em uma reunião de dezembro de 2024 como uma medida importante para manter a segurança política e ideológica online. É isso mesmo que a Globo News e os seus parceiros fazem com o Brasil. E eu pensei que isso ia ser uma coisa rápida, né? Um texto rápido de ser lido, mas eu falo demais, galera. Mas agora é a hora de vocês falarem. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau!